tempo atrás eu tinha feito um vídeo olhando os tutoriais de arte do Instagram, que é um quadro que eu gosto de fazer no canal. Só que um bagulho totalmente inesperado aconteceu. Cliparam uma piada que eu fiz nesse vídeo e postaram no TikTok. Sim, isso é tipo pegarem o seu filho que você criou com tanto carinho e amor, dar uma bicuda e jogar ele no inferno. E começaram a lotar a minha DM com esses vídeos, tipo, é você falando isso? Oxe, sou eu. É tu, sou eu. Postaram no TikTok. Não sou eu. E pra quem não viu, é basicamente essa frase. Meritíssimo, se a anatomia fosse fundamento, então todo médico saberia desenhar hentai. O geral começou a repostar esse vídeo, esse meme, com alguma legenda em cima aleatória, tá ligado? Tipo, aí eu tenho que decorar todos os 198 mil músculos do corpo humano, senão nunca vou saber desenhar. Emoji triste chorando. Não. Eles estão dublando. Eles estão dublando mesmo. Meritíssimo, se a anatomia fosse fundamento, então todo médico saberia desenhar hentai. Moça, por que você está se movendo que nem um personagem da Disney? Assim, eu até pensei, pô, legal, virei um meme? Tipo, tem formas mais engraçadas de virar um meme, sabe? Mas essa não foi ruim, porque também tem formas muito piores. Sei lá, eu poderia ter ficado famoso por falar Borabil, ou aquele velho que fica falando feijão com farinha. Desculpem, eu não acho graça. Só que tinha uma galera que começou a levar essa frase muito a sério. No nível que estavam tendo discussões complexas sobre isso nos comentários. E o pior é que tinha muita gente justificando não estudar, usando as minhas palavras. Logo eu tenho um livro ensinando a estudar, meu. Isso foi tão longe que teve até um cara que fez um vídeo explicando o meme. Se a anatomia fosse fundamento, todo médico desenhava hentai e todo veterinário sabia desenhar furry. Calma aí, essa parte do furry aí eu não falei. Mas também não tá errado. Quem disse isso foi Léo MK, artista brasileiro, Sim. professor de arte, filantropo Sim. e CEO do hentai. Não, isso aí não. Você saber localizar músculos, saber como funciona as mãos, as costas, as pernas. Mas é que tá. Nessa questão, muitas vezes a utilidade da anatomia, ela para aqui. Mas agora, olhe pra todos esses outros desenhos que eu tô colocando aí na tela. Você acha que a anatomia faz diferença pra esses desenhos aqui? Não tanto. E você pode falar, mas é cartoon, mas é cartoon. Mas apesar de ser cartoon, eles seguem uma anatomia própria deles. Sim. Mas você acha que isso é um grande diferencial, assim, a ser seguido? Eu acho importante saber, sim, anatomia, mas você não pode fazer todo o seu estudo de desenho girar apenas em anatomia. Eu acho que isso não é certo. Agora, se depois desse vídeo você ainda acha que anatomia faz toda a diferença, lembre-se, um cara fez esse desenho com essa anatomia e ele viralizou, ficou praticamente famoso. E você que desenha melhor que ele, não tá famoso. Não, peraí. Mas aí você também tá passando a ideia de que o que importa no desenho é ficar famoso. Eu entendi o que ele quis dizer, mas não dá pra gente contar aí que, né, melhor que você é o cara que consegue fazer uma arte aleatória e virar um meme. E não esquece de curtir, se inscrever pra gente passar o Léo MK. Valeu, gente. Falou, tamo junto. Tenta sorte, otário. Tô brincando, eu entendi o que ele quis dizer. De certa forma, algumas coisas não estão erradas. Mas agora eu que vou explicar o que eu quis dizer com isso. Porque acreditem, o que muita gente chama de tô com preguiça ou desânimo de estudar, tem como resolver. Eu vou falar mais pra frente no vídeo. E é o mesmo motivo do médico não conseguir fazer as waifu de anime dele. Um minuto de silêncio pro médico. Nem fudendo. Enquanto eu explico pra vocês porque a anatomia não é um fundamento de desenho, eu vou desenhar a anatomia de fundo. Vamos lá. Boa parte dos problemas que eu vejo o pessoal tendo hoje em dia com desenho é mais sobre excesso de informação. Se antigamente era difícil ter acesso a um tutorial bom, hoje em dia tem tanto tutorial e opinião diferente que o mais difícil é saber o que realmente funciona. E aí que tá. Muitas vezes o problema não é o seu esforço. Tu pode pegar algo pra estudar por horas, todo santo dia, e sentir que não tá chegando em lugar nenhum. Ou pior, né, que alguém que não faz isso consegue o resultado até melhor que o seu. Claro que às vezes é falta de esforço mesmo, mas vamos contar que esse não é o seu caso, certo? Eu espero. E o motivo desse efeito bizarro é que o que você se esforçou pra aprender muitas vezes não era o que você deveria estar estudando. Quer um exemplo prático? Pra desenhar poses bem, você só precisa estudar gestual. Mentira. Pra desenhar cenário, você só precisa estudar perspectiva. Mentira de novo. Pra desenhar corpo bem, você só precisa estudar anatomia. Pois é. E aí o desenhista vai, acredita nessa mentira, que muitas vezes quem conta também acredita, e coloca toda a energia em algo que disseram pra ele mirar. Mas acaba que o processo de desenhar sai muito travado. Lembrando, esses estudos que eu dei de exemplo são inúteis? Não. Se você passou por um tempo estudando eles, relaxa, que isso vai te ajudar. Mas a gente vai ter que dar um passo pra trás. Ou alguns. Vira o Michael Jackson logo. Quando a gente fala de desenhar, existem dois tipos de fundamentos diferentes. Anotem aí. Fundamentos de desenho e fundamentos paralelos. Fundamento de desenho serve pra todo tipo de desenho. Claro, quando a gente pensa que desenho vai ser usado pra criar algo figurativo, né? Então, pessoas, objetos, cenários, carros, casas, prédios, animais, etc. A gente não tá falando aqui de arte abstrata, nem aquelas brisas de colar banana na parede. E esses fundamentos de desenho, eles são obrigatórios. Praticamente o requisito mínimo pra você produzir uma arte desse tipo. Um cara que vai desenhar um carro não precisa saber sobre a anatomia do corpo humano, certo? Assim como um cara que vai desenhar um corpo humano não precisa saber sobre a arquitetura de um prédio. Áurea seca, essa casa vai cair. Tá sem
tá sem coluna. Mas todos eles, para produzirem esses temas de uma forma convincente, 3D, em uma cena ou em qualquer ângulo, obrigatoriamente precisam entender sobre formas. E mais do que isso, forma no espaço. É muito comum que não expliquem essa outra parte, mas não adianta tu saber desenhar uma caixa e não saber colocá-la no chão com outras caixas ao redor. Por isso essa noção de espaço. E se todos os elementos precisam disso para serem desenhados, então sim, esse é um fundamento de desenho. E isso explica porque não é todo mecânico que vai saber desenhar bem um carro. Ele precisaria entender bem sobre essas bases do desenho que ele nunca estudou. E eu não vou elaborar os fundamentos de desenho nesse vídeo. O foco aqui é desembaralhar a confusão para que vocês destravem. Mas, como eu disse antes, também tem os fundamentos paralelos. Que são eles? Bom, desenhar carros tem os seus próprios elementos novos, desenhar animais, cenários e, é claro, personagens. E aqui sim, a gente vai ter algumas coisas novas necessárias, como por exemplo, design, para fazer uma roupa legal, contar uma história com personagem, etc. Silhueta, para definir o que vai se destacar no corpo ou na vestimenta. E, é claro, a anatomia, para você entender como funcionam os músculos do corpo e que forma esses músculos vão criar no corpo. Então sim, a anatomia é algo fundamental, mas de personagem, não de desenho. Pô, Léo MK, então tu tava errado. A anatomia é realmente o fundamento e eu deveria estudar ela. Nesse caso, a gente precisa ficar atento com essa pegadinha que é a hierarquia. Fundamentos de personagem, para serem bem desenhados, precisam de fundamentos de desenho bem praticados. E é aqui que a gente vai dar aqueles passos pra trás que eu falei. E eu vou mostrar isso na prática. O YouTube tem essa abinha agora de comunidade do canal, onde o pessoal pode postar as artes deles. Inclusive, posta seus desenhos lá, tá? É bem legal, eu acho legal. Só desenho o seu, hein? Se postar arte de alguém fingindo que é sua, vai banir do canal. Miséria. Essa arte, se você parar pra pensar, o quanto ele usou de anatomia é praticamente nada. Boa parte desses elementos que tá no desenho dele é muito mais sobre shape e forma. Aqui você vê grandes grupos de cilindro, né? Então o braço aqui dele é basicamente um cilindro fininho. Essa outra parte aqui da luva dele é um cilindro bem maior, né? A gente poderia rotacionar esse cilindro aqui pra qualquer ângulo que a gente quisesse, né? Até ele virar praticamente um círculo. Mas olha como boa parte das coisas que ele faz, ele usa muito mais de forma e de como ele modifica essas formas ali pra criar o design, né? Aqui tem muito design também, pra gente conseguir criar esse efeitinho bonitinho no personagem. A gente pode falar que tem, sei lá, 1% de anatomia aqui, né? Você tem um pouquinho que seja, mas é bem estilizado e boa parte das decisões que ele acaba tomando tem muito mais a ver com ele saber o básico de formas. Opa, agora olhem esse desenho aqui do Zaza. Esse sim tem anatomia. Você vê claramente aqui volumes de músculos acontecendo e a pessoa pensando realmente nesses músculos. Ossos, a parte da maçã do rosto, o volume aqui que a gente tem na sobrancelha. Mas notem também como tudo isso que eu tô falando usa do artifício de formas. Então você nota até por conta desses volumes aqui que ele trabalha com luz e sombra, a forma aparecendo de novo. Então a gente tem forma e agora sim a gente tem anatomia. Olha essa arte da Frieren aqui, que bonitinha, cara. Parabéns aí pra pessoa que fez. Ah, e olha essa arte aqui esse nome aqui. Notem como esses desenhos aqui do lado direito, a gente tem algumas pequenas coisas, algumas características que são usadas na anatomia. Então se fosse pra separar, a gente pode dizer que, sei lá, essa arte precisou de 10% de conhecimento de anatomia. Mas ainda assim você nota conhecimentos de forma que a pessoa usou pra conseguir desenhar essa cabeça em perspectiva, pra conseguir desenhar, por exemplo, esse braço aqui subindo, né? Você vê que tem essas linhas que mostram que é um cilindro. Esses dedos, olha como eles aparecem aqui realmente como cilindros. E até esse braço em perspectiva, que usa mais de forma do que anatomia. E a gente também pode até ir um pouco mais longe e pegar esse objeto aqui que eu não posso falar o nome no YouTube. E olhem como ele não usou absolutamente nada de anatomia humana. Mas, novamente, o que a gente tem aqui sendo usado, forma. Mas notem só, estão vendo como no final essas artes variam? Algumas precisam de anatomia, algumas usam muito pouco e outras não precisam de nada. Porém, em todos os exemplos, eles usam de formas e de elementos básicos que estão dentro da área fundamental de desenho. Então, em resumo, desenho vem antes de personagem, de cenário ou de qualquer outra área específica que se enquadre como fundamentos paralelos. Ou seja, se para desenhar personagem eu preciso de anatomia de fundamento, e se você ficar muito bom nessa base que é desenhar, vai conseguir explorar a área que quiser, sem dificuldade nessa etapa essencial. O problema é que estudar desenho é chato. Mas, lembra que eu falei sobre a preguiça? Aquela falta de vontade de praticar, o desânimo, ou quando você fica afastando o que deveria fazer? Essa sensação de preguiça que você tem pra estudar algo, na realidade é uma frustração. Somente não entende porque você tá praticando algo, se não chegar em um resultado rápido com isso. É normal a gente querer pular logo pra anatomia, mulher gostosa, pro design, pros robôs e robô gostoso. Acaba deixando de lado os fundamentos de desenho porque eles são chatos. Mas é igual falar pra uma criança que pra ela comer o bolo, precisa comer o legume. Se a criança não entender claramente o porquê ela precisa dos legumes, ela vai de cara no bolo e depois reclamar que tá enjoado. Então faça o favor de deixar claro pra ela que ou você come os legumes, ou você pega uma diabetes e morre. Vai matar diabetes. Nesse caso, você pode sim estudar anatomia. Eu mesmo amo desenhar personagens que precisam disso. Mas lembre-se que junto disso, você também precisa praticar os fundamentos de desenho. São eles que vão te facilitar a desenhar a anatomia. O próprio nome já diz. Mas acima de tudo, se esforcem pra entender claramente o porquê e pra que você vai usar qualquer coisa que você tá estudando nas artes. Se esse motivo não tiver muito claro na sua cabeça, você vai acabar
desanimando de fazer. Aí, por favor, não vão ficar bitolados só estudando sem parar, não faça que nem eu. Em toda arte você precisa aprender algo, às vezes você só tá praticando algo que você antes treinou. Treino é treino, jogo é jogo. Voltando lá atrás, isso significa que o médico que sabe desenhar anatomia saberia desenhar um hentai se tivesse estudado os fundamentos de desenho, já que ele consegue aplicar anatomia, por exemplo, em cima de formas básicas, e com o tempo criar um corpo bem desenhado. Não faça isso se você for médico. Mas mais do que isso, o médico também conseguiria começar a estudar sobre qualquer área e produzir boas artes nelas também. Mas enfim, fica a pergunta, né? Tu realmente sabe o porquê você tá estudando algo? Eu sei. E se eu te ajudei 1% que seja, se inscreve aí. Vai me ajudar também. E se quiser aprender muito mais do que eu sei, você pode estudar comigo. Eu dou aulas, inclusive eu tenho um livro enorme de ilustração, onde você aprende a quebrar bloqueio criativo, aprende a estudar e ainda de quebra, aprende a pintar muito bem. E não esquece, dá like. 老天教唆别管江湖龙虎